Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso sétimo módulo, sétimo e penúltimo módulo. Neste módulo, iremos abordar um assunto bastante interessante, né? Remuneração, ou seja, salário. Quem é que não gosta de falar de salário, né? Apesar de termos uma estrutura financeira nesse país, ainda que o salário mínimo predomina e que o salário mínimo não dá conta de suprir todas as necessidades, mas ele é um assunto imprescindível para quem trabalha com recursos humanos. Então, convido todos vocês a discutir e ouvirem a respeito do que nós temos em termos de remuneração e o que o assistente de recursos humanos precisa conhecer nesse universo. Vamos lá? Então, como o nosso tema é remuneração, nós iremos começar a falar a respeito do seu conceito, né? O que vem a ser de fato a remuneração. Quando eu penso em remuneração, logicamente eu penso em recompensa, eu penso em dinheiro, eu penso nessas situações ou nessas questões relacionadas ao poder aquisitivo, ao poder de compra, que está vinculado, logicamente, ao mercado de trabalho ou a um trabalho. Então, o que viria a ser, na verdade, a remuneração? Então, é uma retribuição ou pagamento que a empresa, né, paga, digamos, né, a esse funcionário devido ao seu esforço pessoal, ao seu conhecimento e habilidades. Então, quando ele contrata alguém, existe uma via de mão dupla. Eu forneço a minha mão de obra e, em contrapartida, a empresa paga pelo aquele serviço prestado. Então, ganha o funcionário, ganha a empresa. Em se falando em remuneração, é um nome que é dado a quando o salário, né, ele também agrega outros incrementos. Por exemplo, o Chiavenato, ele traz isso muito claramente. Então, ele trata a remuneração como remuneração básica e remuneração total. Quando ele se refere à remuneração básica, é o salário simples, né? É o salário mensal que você ganha. É o salário por hora, se for o caso. Mas, assim, ele não vem agregado com nenhum outro benefício. Quando ele trata de remuneração total, então o termo é mais abrangente, então ele coloca no mesmo bojo a remuneração básica, que é o salário, os incentivos salariais, que são bônus, participação no lucro, você já deve ter falado em 13º, ou desculpa, 14º salário, uma premiação porque a empresa atingiu alguma meta estabelecida, e os benefícios, que inclui seguro de vida, plano de saúde, refeitório, transporte. Então, quando a empresa agrega tudo isso ao salário, a gente chama de remuneração total. Então, remuneração total é o somatório da remuneração básica, que é o salário, mais os incentivos e mais os benefícios. As recompensas organizacionais, elas são tidas como ou vista, né, ou objetiva, obter resultados que agreguem pontos positivos ao desempenho da organização. E essas recompensas, elas tanto podem ser financeiras como não financeiras, porque nem todo benefício que é fornecido, ele tem uma finalidade financeira, tá? Existem aquelas que não são financeiras, mas elas acabam contribuindo, né, para elevar esses pontos positivos, para motivar o trabalhador e, consequentemente, alcançar o resultado organizacional. Então, vamos lá. Resumindo, as recompensas organizacionais, ela objetiva alavancar os pontos positivos e estimular o desempenho do trabalhador, tá? Essas recompensas, elas podem ser financeiras diretas, financeiras indiretas ou não financeiras. Vamos conhecer primeiro as financeiras diretas, que é o quê? O salário, os prêmios, as comissões. Então, está relacionado ao seu desempenho imediato, tá? A sua prestação de serviço. As recompensas indiretas estão aquelas agregadas a este salário. Férias,
As gratificações, você tem gratificação de adicional noturno, para quem trabalha noturno, gratificação natalina, que é o 13º. Gorjetas é quando você tem alguma espécie de comissão, ou quem está em restaurantes, né, que geralmente tem 10%, então é chamado de gorjetas. Horas extras, quando você extrapola aquela carga horária pela qual você foi contratada, você tem 30 horas e acaba que durante um certo tempo você faz mais X horas além da sua carga horária. A previsão legal e você recebe um valor diferenciado pelaquela hora que extrapola, tá? 13º salário, tá? Que são alguns, pertencem aos adicionais. Os adicionais, como eu já comentei, pode ser o noturno. E os lucros da empresa quando ele é dividido, né, por todos os trabalhadores. Às vezes a empresa consegue obter uma meta no final do ano e ele acaba dividindo aquela lucratividade com seus trabalhadores. É o que a gente chama de 14º salário. Ele não tem previsão obrigatória, mas dependendo da política de RH adotada, as empresas fazem isso como uma forma de beneficiar e reconhecer o empenho daqueles trabalhadores. Até porque só se consegue atingir metas por meio dos próprios trabalhadores, né? E as recompensas não financeiras, que são as oportunidades de desenvolvimento. Lembra do treinamento lá atrás? Então, quando eu tenho oportunidades de ser capacitada e me desenvolver, eu estou reconhecendo que é uma recompensa organizacional. O reconhecimento e autoestima, o reconhecimento pode estar dentro daquela linha de promoção, né, horizontal, onde não há mudança de cargo, mas um reconhecimento financeiro. A segurança no emprego, quando a empresa não tem alto nível de rotatividade, ou seja, não fica trocando os trabalhadores. A qualidade de vida, que está relacionado às relações interpessoais, o que aquela empresa oferta em termos de benefícios como clube, promove festas, eventos de integração. As promoções internas, que relaciona tanto as promoções funcionais horizontais quanto as verticais, liberdade e autonomia, ou seja, as ideias dos trabalhadores são ouvidas e postas em prática. Para que haja, né, para que seja equânime ou se busque uma justiça com relação à força de trabalho de um determinado cargo, ele precisa passar por alguns pontos de análise, né? Então, em média, para você compor um salário, dizer assim, o valor do cargo de enfermeiro, ele vale, sei lá, R$ 2.000. É que esse salário, né, relacionado a um determinado cargo, ele deve atender uma justiça salarial, ou seja, o que está sendo pago no mercado para que eu tenha, no mínimo, um referencial que não pague menor que isso, né, para que se trate de uma justiça salarial. Esse salário é capaz de suprir as necessidades básicas daquela categoria ou daquele cargo que eu estou trabalhando. Esse salário ele atende às exigências que foram solicitadas de habilidades, de conhecimentos técnicos e de formação. Então, são pontos que a gente vai indagar. Então, o primeiro passo que a gente faz é uma pesquisa salarial, ou seja, saber quanto é que o mercado está pagando para aquele cargo ou para cargos similares. Nem sempre você vai encontrar as empresas com o mesmo nome de cargo, mas pela descrição dele você encontra similaridades, tá? E essa pesquisa de cargo, que ela tem o objetivo de fazer uma equidade externa, ou seja, igualar, né? Tentar igualar o que se paga no mercado para que você não tenha rotatividade e que as pessoas não queiram sair da sua organização, simplesmente porque a empresa ali do lado faz uma diferenciação de salário, então tenta se pagar basicamente o mesmo para que você não sofra tanto, a empresa não sofra tanta rotatividade. Então, nessa pesquisa salarial, o que é importante? Quando eu falei aqui de avaliar a conformidade das habilidades, conhecimentos técnicos e de formação, está no sumário do cargo, ou seja, a gente chama de perfil do cargo. Então, o perfil do cargo, ele faz um resumo do que o cargo é responsável e também do que é exigido para assumir aquele cargo. Então, eu seleciono o cargo, isso aqui é um modelinho básico, só para vocês terem noção, não ficar só no empírico. Então, ele descreve um pouco o que é que esse cargo faz.
e começa a ligar para as empresas ou passa por um documento por escrito e um formulário, tá? Fazendo as perguntas que você deseja. Qual é o nome do cargo, a carga horária exigida, os requisitos para o exercício daquele cargo, o valor que está sendo pago, se a empresa, além do salário, ela tem algum benefício. Então, eu vou compondo o meu quadro, né, comparativo. Então, vou colocar quantas vezes aquele cargo eu pesquisei, quais os salários que eu fui encontrando, eu vou enumerando, empresa X paga 1.000, empresa Y 1.500, empresa XY paga 2.000. Então, eu já tenho 3 referências aqui. Mas essa empresa que paga 1.000, ela traz algum benefício? Eu descrevo aqui, tá? E com essa ficha eu tenho um relato do que o mercado paga e de argumentos que eu vou trabalhando para poder compor o meu salário. Eu posso fazer uma média aritmética, somar os 3 salários que eu identifiquei, dividir por 3 e vou ter uma média, tá? Mas não é só isso. Para compor o salário, é preciso determinar com base nesses dados, né? Fazer uma comparação, né? Entre o que é exigido nesse cargo, em termos de esforços e de responsabilidade, se é coerente com aquele valor. Eu preciso pegar os cargos que têm semelhantes e atribuir faixas de valores. Então, eu escalono quais são os cargos que a empresa tem e qual é o nível de complexidade que ele tem. E vou juntando, não, a exigência desse é semelhante a essa exigência. Então, o vendedor, o enfermeiro júnior tem uma responsabilidade semelhante ao administrador júnior. O que é que eu faço? Eu comparo ele por faixas salariais para criar um bloco único para essa faixa de salário, tá? Estabeleço para cada faixa salarial vários níveis. Então, eu preciso saber qual é a remuneração que eu vou definir, que inicia um cargo e o que ela pode concluir. Ou seja, um cargo ele pode ter diversos níveis de salários, que é o que a gente chama de promoção horizontal. Eu não mudo o cargo, mas a depender do desempenho e do reconhecimento, eu posso continuar naquele cargo e ter um plus no salário. Pode estar atrelado à desenvoltura e pode estar atrelado ao tempo de trabalho. E por fim, depois que eu analiso todas essas variáveis, eu passo o quê? Um pente fino, que é um ajuste. Então, eu posso definir se eu quero trabalhar com um salário único, independente do desempenho, ou eu posso trabalhar com faixas, eu posso ter até 10 faixas dentro de um único cargo. Isso está relacionado ao nível de complexidade da empresa. Hoje em dia, eles trabalham no máximo com 3 níveis dentro de um único cargo. Então, para compor os salários, a gente precisa entender 2 pontos importantes, que eu quero que vocês fixem. Então, eu tenho como referência observar os fatores internos dentro da organização, que é quais são os cargos que eu disponho, que política salarial é essa adotada? Eu vou ter planejamento para crescer cargos ou só mudar salários? Qual é a capacidade instalada da empresa? Ou seja, às vezes tem empresas que não têm condições de fazer muitos aumentos. Isso tudo é negociado com ou o gerente financeiro ou com empresário, a depender do nível que a empresa possua. E vou observar os fatores externos, ou seja, qual é a situação do mercado, que está relacionada à pesquisa lá, tá? Como é que esse mercado está se comportando para este cargo? Então, eu faço uma pesquisa comparando a similaridade com a empresa que eu estou. Por exemplo, se eu estou num hospital, e é um hospital de médio porte, com em torno de 600 funcionários, eu vou procurar um hospital que também siga esse mesmo nível. Porque para você comparar valores de mercado, eu preciso entender que a empresa que eu estou comparando, ela é similar à que eu estou trabalhando. Então, se eu estou no ramo de varejo, ou seja, do comércio, então eu tenho que procurar uma empresa do mesmo nível. Eu estou em um supermercado pequeno,
que só tem até 100 funcionários. Eu procuro fazer pesquisa em supermercados que tenham praticamente esse mesmo número de trabalhadores. Por quê? Porque eu vou ter similaridade de cargos, tá certo? Olho também se essas empresas, eu posso comparar, é uma empresa familiar, não é uma empresa familiar. Quanto mais você se aproximar dessa realidade, mais fidedigna são os dados da pesquisa que você encontra. Outro ponto importante com relação à remuneração é a elaboração de folha de pagamento. Essa folha de pagamento, ela tem uma previsão legal, tá? Então, toda empresa tem que ter a elaboração da folha de pagamento. Toda empresa, ela deve pagar o salário do trabalhador o quinto dia útil. Bom, o que é o quinto dia útil? A partir do dia 1º, eu começo a contar 5 dias. Só que se cair na quarta, o sábado e o domingo não vai ser dia útil. Eu vou contar se é quarta, quinta, sexta, terceiro dia útil. Eu pulo sábado e domingo. O quarto dia útil vai ser segunda e o quinto na terça. Então, ele tem até terça-feira para efetuar o pagamento. Na guia de pagamento, né, toda forma de pagamento, ela gera um contra-cheque, um olerite, ou outro nome que vocês conheçam, né, mas não deixa de ser aquele comprovante de pagamento. Nele, obrigatoriamente, tá? Isso está no guia trabalhista, tem que estar o nome do trabalhador, tem que estar descrito o cargo, função ou o serviço que ele está prestando, as parcelas integrantes da remuneração, ou seja, o que é que compõe o salário dele? É só o salário? Ele tem vale transporte? Ele tem ajuda de plano de saúde? Todos os benefícios que, porventura, aquela organização disponibilize, ela complementa nessa remuneração, nesses itens. Nesse contra-cheque também, mesmo que ele tenha recebido uma diária ou uma ajuda de custo específica, porque ele foi viajar, geralmente ela sai também contra-cheque. Consta nele também os descontos legais, ou seja, INSS e imposto de renda, que são despesas legais. Se tiver salário família, ele também está lá. Se tiver ajuda, ou desculpa, como é que se diz? Pensão alimentícia, que é um desconto, ele também vai estar no contra-cheque, se for uma pensão oficial, tá certo? Se não for oficial, logicamente a pessoa vai receber o salário e vai repassar. Mas se ela for oficial, tem que estar em contra-cheque. Então, eu trouxe aqui um modelo só para vocês se espelharem, para vocês terem noção do que eu estou comparando. Então, tem 2 modelos de contra-cheques aqui, tá? Então, você observa que no contra-cheque eu tenho o nome da pessoa, tá? Não está escrito, porque é um exemplo, mas tem o CNPJ, né? Que é eu digo, nós temos o CPF e a empresa tem o CNPJ, tá? O nome da empresa, a referência, né, desse pagamento, mês e ano, o cargo, esse cargo tem um código no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, e nele a composição. Veja que ele tem o salário, tá, de referência, ele tem o que é descontado de INSS, o imposto de renda, e nesse caso ele tem, ó, tá vendo? Pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia, ela é uma parcela que a gente deduz. Aqui é o salário cheio, no lugar de vencimentos. O INSS vai ser descontado 11%, tá aqui na parte de descontos, e a pensão também. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho o salário bruto, lembra que eu comentei de salário bruto? E depois que ele desconta, eu tenho o chamado de salário líquido, ok? Vamos para esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, vocês vão ver o salário, ele colocou referente a 30 dias, tá? O desconto do INSS, o imposto de renda sobre salário, salário família, lembra que eu falei como um benefício? Se eu tiver esse benefício, ele aparece aqui, ó, R$ 150 de salário família, e ele vai compor o salário bruto. Tirando a parcela de deduções, que foi o INSS e o imposto de renda, aqui está o salário líquido dele. Ou seja, tem um espaço entre o que é contratado e os descontos legais. Então, aqui embaixo tem uma planilha, só para vocês se guiarem, que está na apostila, que, se você observar aqui, não vai seguir o que está, porque é um espelho de
de um contra-cheque de 2017 e de um de 2016. Então, nessa nova legislação, né, eu coloquei a partir de 2020, o imposto de renda ele está escalonado, né? Este daqui provavelmente se refere a serviço público, que era 11%, independente do valor de salário. A CLT, ela tem escalonamento. Então, o imposto de renda, ele vem escalonado. Ou, desculpa, minha gente, eu estou falando de imposto de renda. O imposto de renda, ele é escalonado. O que não era no serviço público era o INSS, tá? Que é uma outra fonte de recolhimento. Então, o imposto de renda, ele tem um escalonamento. Até 1.900 não se paga nada. Nessa faixa de salário, eu tenho uma parcela dedutível de 7,5%, que é a primeira faixa, que começa aqui, tá vendo? Imposto de renda retido na fonte sobre salário, 7,5%. Esse salário de 2.000 até 3.000 é 15%, a parcela dedutível é essa, de 3.636, e acima de 4.000 paga-se o valor de 869. Se eu for abater qualquer dependente, o valor de abatimento está aqui para vocês conhecerem, ok? Então, esses valores ninguém vai decorar agora, mas quem está trabalhando no dia a dia acaba memorizando até sem querer mesmo. Mas eu queria demonstrar para vocês para ficar algo mais prático de visualização. Nesse daqui é só para vocês verem o INSS. Este foi que houve mudança de alíquota. Por ser servidor público, não existe diferença de alíquota. Era 11%. Com a legislação desse ano, todo servidor público do estado de Alagoas paga 14%, mesmo que ele ganhe um salário mínimo. Já o privado, ele tem esse escalonamento. Até um salário mínimo é 7,5%, e assim por diante, 9, 12 e 14, tá? Nesse exemplo aqui, como o valor é 15.000, ele estaria em 14%. Esse salário aqui é 3.300, se a gente fosse classificar aqui, ele estaria no alíquota de 12%, entenderam? Então, eu trouxe para facilitar essa leitura de vocês. Bom, vamos falar de benefícios? Benefícios é bom, né? É justamente aquela parte que compõe o nosso salário. Então, o benefício, ele é um adicional recebido pelo funcionário. Ele pode ser um pacote, pode ser para todos os trabalhadores, como pode fazer parte da política de motivação da empresa. Então, são várias formas de benefícios. Então, esses benefícios, eles podem ser investimento em saúde, em educação, em alimentação, em vale transporte ou transporte da própria empresa, 14º salário, que é participação nos lucros, de certa forma, programas de reconhecimento, que às vezes as pessoas têm premiação por bater uma meta, pagar uma previdência privada, ou seja, uma previdência complementar e não apenas do INSS, seguro de vida, ajuda no aluguel quando a empresa precisa transferir alguém para uma outra filial, o estacionamento para quem tem carro, vendas de produtos fabricados. Então, se essa empresa produz móveis, por exemplo, você, funcionário, você teria um desconto de comprar lá, entendeu? Uma empresa de roupa, todas as roupas teriam desconto para esse profissional. Tudo isso são formas de remuneração. Algumas dessas, se vocês observarem, elas são financeiras, né? Você vê o dinheiro, e outras elas são indiretas, mas elas compõem também o salário. Auxílio para comprar material escolar, ou para assistência jurídica, ou você ter acesso a um clube, ou uma creche para deixar seu filho, uma colônia de férias. Tudo isso são formas de remuneração e que às vezes não são enxergadas. Mas assim, o que foge do salário em si, para além do salário, são considerados benefícios e faz parte daquela remuneração total. Então, os benefícios eles podem ter a exigibilidade legal e podem ser divididos em benefícios espontâneos. Os legais são aqueles que são previstos em lei ou em acordos ou negociação coletiva, seja sindicatos, digamos. Então, o que é um benefício legal? As férias, o 13º, o valor de aposentadoria, o acidente de seguro do trabalho, quando alguém se acidenta no trabalho, né, ele tem direito a um seguro de acidente, um auxílio doença, um salário família, um salário maternidade. Isto aqui tem a força de lei. A empresa obrigatoriamente terá que cumprir. Já os benefícios espontâneos,
é uma questão de política motivacional da organização, que são as gratificações, que ela pode estabelecer metas, como eu disse para vocês, e pagar por isso. Ela pode pagar parte das refeições, ela pode dar um vale alimentação, onde ela paga parte e você paga somente X% daquele valor. Ela pode ter um refeitório no próprio local e vocês não pagarem, e a pessoa não pagar. Um seguro de vida em grupo, um empréstimo a funcionário, ela antecipar um dinheiro que o funcionário queira que não cobre juros, assistência, que são os planos de saúde, complementação de aposentadoria, o plano de seguridade social, ou seja, ela complementa uma previdência privada, certo? Então, vamos correr atrás disso, né? Quanto aos seus objetivos, os benefícios eles se dividem em benefícios assistenciais e ou recreativos. Nos assistenciais, o nome já está dizendo, é relacionado, né, a prover esse funcionário condições de segurança e de providência em caso de emergência. Então, assistência médica hospitalar. Então, ela já subsidia um plano de assistência médica ou de assistência odontológica ou uma assistência financeira através de um empréstimo, um serviço social disponibilizado para ajudar o trabalhador, uma complementação da aposentadoria, ou seja, ela faz um plano de previdência privada e paga parte dele. Ela complementa o salário, porque quando o profissional se afasta por algum processo de doença, ele não recebe salário integral, recebe apenas 70% do valor. Um seguro de vida em grupo contra acidentes, creche para filhos. Então, você observa que, dentre alguns seguros assistenciais, eles aparecem em outros momentos. É apenas uma didática para que vocês percebam quando o benefício ele é assistencial e quando o benefício ele é recreativo, quando o benefício ele tem a força da lei e quando o benefício ele é motivacional, tá? Nos recreativos, claro que todos os benefícios, de uma maneira geral, eles influenciam na motivação do trabalhador. Os que são legais, né, como eu já falei, geralmente as pessoas já entendem que é uma obrigatoriedade, né? Embora que nem toda empresa cumpra todos os benefícios legais, mas ele, por ser legal, as pessoas não percebem tanto. Quando ele não é monetário, aí sim, né? Eu já começo a olhar, opa, a empresa paga o almoço, ou tem refeitório na própria empresa, os planos de saúde, tá? Os benefícios recreativos é aqueles que proporcionam qualidade de vida. Ele proporciona condições físicas e psicológicas de repouso, de diversão, de recreação. Então, ele cuida desse aspecto mais relacional. Nós temos clubes, as áreas de lazer no próprio espaço de trabalho, às vezes tem um cantinho para você ler, para você descansar. Música ambiente, que dá uma harmonização muito maravilhosa. Ela proporciona atividades recreativas, esportivas, atividades em comunidades, faz passeios, excursões, todas as ações que envolvem o processo de integração. E os benefícios podem ser também chamados de supletivos, desculpa. São serviços e benefícios que visam proporcionar certas facilidades e conveniências, como o transporte. A empresa pode dispor de um transporte, de um ônibus, para levar e trazer esse funcionário, restaurante no local, um estacionamento privativo, um horário flexível de trabalho, gente. Alguém pode fazer o trabalho de casa. Cooperativa, ela fazer algumas parcerias ou convênios com supermercados, com farmácias, trazer agência bancária para o local. Então, se você observar, os benefícios, eles em alguns momentos são recreativos, em alguns momentos eles são supletivos, eles podem ser assistenciais, é apenas de maneira didática para que vocês entendam. Mas benefício de uma maneira geral é toda aquela forma de salário indireto. Então, o que compõe o meu salário, né, indiretamente, mesmo que eu não sinta no bolso esse valor, ele é considerado como um benefício. E aí, pessoal, nós encerramos, né, esse título. Espero vocês no fórum, onde eu fiz uma provocação, né, e nela justamente eu faço a pergunta: você sabe diferenciar o que é o salário bruto e o salário líquido? Quais as diferenças? Então, vão lá e contribuam. Eu vou ficando por aqui.
E a gente continua, nos encontramos no próximo módulo, que é o módulo 8, Projeto Integrador.